Gente, sou Viviane Moreiro, estou aqui com o Rui. O Rui, ele é jornalista e ele é diretor também de cultura do Instituto Em Voz, da Associação Em Voz, né, Rui, da na Associação verdade, para o né? Desenvolvimento da Cultura, da Educação e do Empreendedorismo. Perfeito. Falando em educação, você que conhece muito, porque ele inclusive está escrevendo um livro, viu, gente, que logo vai estar aí esse ano, né? Conta um pouco pra gente dessa relação do Osiris com a cultura, conta pra eles o que você me contou aqui nos bastidores, da história dele, da onde ele veio, né, dos pais, enfim, da educação em si, da onde que ele começou, porque a gente imagina, poxa, uma pessoa como ele só pode ter vindo da classe média alta, ou ter estudado nas melhores universidades, faculdades e tudo paga. Conta um pouquinho, desbrava um pouquinho aí pra gente essa história. O Seu Osiris, ele realmente é um exemplo do sucesso que um brasileiro pode alcançar. E o que ele fez foi uma construção ao longo de uma vida com um foco muito importante, o foco na construção de algo que o país não tinha e da visão de valores que ele poderia trazer para a sociedade. Então, quando ele é criança e ele sonha em fazer avião, isso está relacionado com um momento muito importante da vida, que é o momento em que qualquer jovem começa a projetar o futuro dele, Verdade. que é algo que a educação tem tentado trabalhar, os seus projetos de vida. E lá atrás, anos 40, o Seu Osiris tinha dentro dele essa projeção, não veio de fora esse estímulo, nasceu dentro dele. O que eu quero ser? E por que ele cria essa condição de eu quero construir avião? Era o período da Segunda Guerra Mundial e os jornais falavam diariamente da Segunda Guerra Mundial. O Seu Osiris tinha acesso a jornais, ele tinha acesso à informação. Ele era um adolescente que sonhava com a vida dele lendo notícias no jornal. Ele se apaixonou pela aviação e pela tecnologia envolvida com os aviões porque ele lia notícias da guerra. O tempo todo. O Brasil estava num momento bastante importante. A Força Aérea tinha acabado de ser criada. A Força Aérea Brasileira foi criada em 1941. E aquele momento histórico estava o processo de expansão dos aeroclubes no Brasil, para a formação de pilotos de uma forma complementar à Força Aérea, que não dava conta de formar os pilotos do Brasil. O Seu Osiris queria ser engenheiro, ele tinha muito claro isso, mas ele sabia que não existia o curso de engenharia no Brasil. Como é que ele fez para chegar perto de avião? Aeroclube. O Aeroclube a oportunidade que foi dada a ele dentro do Aeroclube foi em contraturno, que é uma expressão que a gente usa bastante hoje, que é a atividade em contraturno da escola. Ele estudava de manhã no colégio estadual, normalmente, e à tarde ele passava no Aeroclube. Nosso integral. Era o ensino integral. Integral e profissionalizante. Qual foi o primeiro contato do Seu Osiris com a aviação? Fazer aeromodelo. Ser piloto foi o segundo contato, quando ele estava mais velho. Assim, muito jovem, ele tinha contato com os planadores. Certo. Eram planadores, não eram aviões. E ele tinha também a oportunidade de ter alguém que sabia construir avião. Cercado de pessoas. Que foi um suíço que veio fugido da guerra para o Brasil e que acabou... O Kurt, que acabou indo parar em Bauru, onde o Seu Osiris estudava. Então ele tinha o professor, alguém que o inspirava, ele tinha o ambiente, as condições, a oportunidade de se desenvolver. E ele faz tudo isso apesar de ser filho de um operário. O pai dele trabalhava para uma distribuidora de energia elétrica, que existe até hoje, que é a CPFL, em Bauru. Nossa. Então esse contexto em que o Estado proveu as oportunidades de desenvolvimento para jovens, olha o resultado. Permitiu que uma criança que nasceu em Bauru criasse uma indústria aeronáutica. Então acho que esse é a grande mensagem que precisa ser passada sobre o Seu Osiris. A gente tem que prestar atenção, né? Sim, porque muitas vezes as pessoas colocam no Seu Osiris todo o mérito de ter feito. E o próprio Seu Osiris diz, eu não fiz sozinho. E eu aprendi na escola pública. E eu acho que a gente precisa mudar um pouquinho essa construção de dizer que a educação é prioridade. A educação ela é a segunda prioridade. A primeira prioridade são as pessoas. De você poder oferecer a pessoas o ambiente para desenvolver o seu potencial. Foi um conjunto de fatores que permitiu o Seu Osiris ser quem ele é. Mas o Seu Osiris conseguiu, no momento certo, ter acesso a uma educação de boa qualidade na escola pública, com um ensino vocacional no contraturno, no período da tarde, com acesso a pessoas que tinham esse desejo de formar novas gerações e que fez com que ele pudesse traçar o caminho que ele traçou. Então, o Seu Osiris é resultado do ensino público, porque ele estudou na escola pública, fez parte de um processo vocacional bancado pelo Estado brasileiro, que era a formação de pilotos através dos aeroclubes, e quando ele ingressa na Força Aérea, ele continua estudando em nível superior e em pós-graduação, bancado pelo Estado brasileiro. Nossa, que sonho.
não só um sonho, que realidade que a gente vive hoje, graças a todas essas possibilidades, personagens, o país, a necessidade, enfim, tem todo um contexto ali atrás que leva a gente para o restaurante. Então, o entendimento o potencial está dado, nós temos 200 milhões de pessoas. Nós podemos ter uma pequena parcela delas com potencial tão grande quanto o do seu Osíris. Verdade. O que o Estado, a nação, o país, a sociedade precisa oferecer é que essas pessoas tenham a oportunidade de desabrochar. O seu Osíris teve a oportunidade de desabrochar. E o caminho dele até essa aeronave não foi fácil. Claro. Foi cheio de desvios que ele foi contornando até chegar nisso daqui. Sem desistir, o sonho dele de ser criança era ser engenheiro. A possibilidade que ele tinha era de ser piloto. Então ele se desvia um pouco do objetivo dele. Sim. E no dia em que a possibilidade de se tornar um engenheiro é apresentada a ele, ele toma a decisão de sair da aviação, da Força Aérea, e ir para a engenharia. Apesar de ser desencorajado. Porque dentro da Força Aérea, a carreira principal é a carreira de aviador. Verdade. A carreira de engenheiro não é a principal. Primeiro. E ele foi desaconselhado a seguir isso. E dentro dele, ele sabia que era o caminho que ele queria seguir. Então, ou seja, os dados foram jogados para ele, o resultado inicialmente parecia ser contra e ele conseguiu virar o jogo. Nossa, Rui, olha, sem palavras, obrigada por contribuir, por trazer toda essa história que nós brasileiros às vezes não sabemos, né? Então, obrigada por nos ajudar aí nessa missão do Brasil Best e fazer com que realmente a gente tenha cada vez mais orgulho e se inspire, né, em histórias como essa e que mais jovens, mais Osíris venham por aí para o nosso futuro, né? Se Deus quiser, que o Brasil possa produzir outros Osíris. Obrigado a você. Obrigada, Rui.